Olá! Hoje o nosso papo é sobre um conceito bem curioso que aparece em várias tradições esotéricas. As tais larvas astrais. Pois é, o nome pode até soar um pouco estranho, né? Mas a ideia por trás delas tenta explicar aquelas sensações de peso, de uma energia meio densa que muita gente sente e não sabe bem de onde vem. Vamos mergulhar nessa ideia para entender melhor o que ela significa. Sabe aquela sensação? Um cansaço que parece que não vai embora nunca, mesmo depois de uma noite de sono? Ou aquela nuvenzinha de pensamentos negativos que fica pairando? Então, muitas correntes de pensamento, principalmente as espiritualistas, oferecem uma possível explicação para esses sentimentos que, vamos combinar, são super comuns. E é justamente essa perspectiva que a gente vai explorar agora. Bom, então para começar, a pergunta que não quer calar, o que exatamente seriam essas larvas astrais? Vamos nessa primeira parte tentar definir esse conceito, sempre olhando pelo prisma do pensamento esotérico, claro. Ok, o ponto principal, o mais importante de entender é o seguinte: a gente não está falando de bichos, de organismos físicos ou biológicos, nada disso. Dentro dessas crenças, as larvas astrais são como se fossem construções de energia. Elas supostamente existem no que se chama de plano astral, que seria uma outra dimensão, uma que a gente não vê, não é física, e ali elas agiriam como parasitas, só que em vez de sugar sangue, elas sugariam energia. E é aqui que a coisa fica bem fascinante, a origem delas. A ideia central é que essas formas de energia não aparecem do nada, sabe? Elas seriam, na verdade, um tipo de subproduto dos nossos próprios pensamentos e emoções. E quais seriam os ingredientes para criar uma larva astral? Olha só, sentimentos como ódio, inveja, ciúmes, muito medo, raiva e vai além, incluindo também depressões profundas, vícios e compulsões. Segundo essa visão, são exatamente essas vibrações mais pesadas, mais densas, que acabam dando forma e principalmente servindo de alimento para essas energias. Tá bom, mas se essas energias existem e podem nos influenciar, como é que a gente sentiria isso na prática? Quais seriam os sinais? É isso que a gente vai ver agora, os supostos sintomas dessa influência. E a lista de sintomas, olha, é bem interessante. Aquela fadiga constante, mesmo depois de descansar, uma sensação de peso, sabe? Tem gente que sente nos ombros, nas costas, fora os pensamentos negativos que ficam se repetindo, aquela dificuldade de se concentrar, uma falta de ânimo geral. Para a visão espiritualista, isso tudo não seria só psicológico, mas sim um sinal de uma influência energética externa. Certo? Então a gente já entendeu o que elas são e como teoricamente se manifestam. Mas a grande questão é, de onde elas vêm? Como alguém poderia acabar atraindo esse tipo de energia? Vamos dar uma olhada nas fontes que são geralmente apontadas. Bom, as fontes podem ser bem variadas. Uma delas são lugares com uma carga energética muito específica, né? Pense em hospitais, cemitérios, até bares, locais com muitos excessos. Outra fonte seriam pessoas que vivem em ambientes muito tóxicos, cercadas de pensamentos negativos. Também se fala muito no contato com outras pessoas que já estariam com essa energia, quase como uma contaminação astral. E o mais curioso, até mesmo práticas espirituais, se feitas de forma irresponsável, sem preparo, poderiam abrir uma porta para isso. Ok, já falamos bastante do problema. Agora vamos focar na parte boa, a solução. Porque, segundo essas mesmas tradições, a notícia boa é que existem sim várias formas e práticas para fazer uma limpeza e se proteger energeticamente. E aqui a gente tem basicamente um kit de primeiros socorros energéticos, né? Tem de tudo um pouco. Desde aquelas práticas mais conhecidas, como os banhos de limpeza com sal grosso, arruda, alecrim, até o uso de orações e mantras, como o Salmo 91. A defumação com incensos também é muito citada. Mas não para por aí. Inclui também terapias espirituais, como reiki e passes, e algo super importante, cuidar do que a gente consome. Evitar o excesso de conteúdo negativo, de fofoca, de violência. E, claro, o cuidado com a mente e as emoções, praticando autoconhecimento, meditação e a gratidão. O objetivo de tudo isso? Manter a própria vibração elevada. E para a gente fechar e deixar essa ideia toda, que é bem abstrata, um pouco mais concreta, vamos usar uma analogia bem moderna. É uma comparação que ajuda a gente a visualizar como isso funcionaria no nosso dia a dia. Pensa no larva astral como se fosse um malware de computador, um vírus. Faz todo sentido. Olha só, um malware drena os recursos do computador, certo? A larva astral drenaria a nossa energia pessoal. O malware opera ali escondido, sem a gente ver. A larva astral influenciaria a gente de forma inconsciente. E o ponto mais genial da comparação, um malware pode ser auto-instalado quando a gente clica num link suspeito, né?
A larva astral pode ser autogerada pelos nossos próprios pensamentos. E se o computador precisa de um antivírus, o nosso campo energético precisaria de uma limpeza espiritual. E essa frase resume a ideia de uma forma perfeita. É algo que não se vê, mas que está drenando ou influenciando sem que se perceba. É tudo sobre essa influência sutil, invisível, que vai consumindo a nossa energia e a gente nem se dá conta. Uma ideia bem forte, né? E que faz pensar, independentemente do sistema de crenças de cada um. E com essa analogia, a gente fecha a nossa análise. A pergunta que fica no ar para todo mundo refletir é essa: qual é o seu antivírus energético? Ou seja, que práticas, que hábitos e pensamentos cada um de nós usa para proteger o próprio bem-estar e a própria energia